Lucas, capítulo 15. Jesus é lindo demais, irmão. Deus. Aleluia. Diga comigo assim: mentalidade de servo e mentalidade de filho. Aleluia. Pergunta para essa pessoa bem próxima de você: sua mente é de servo ou sua mente é de filho? Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Você conhece bem o texto. O texto é o texto da parábola do filho pródigo. E o texto começa dizendo: olha, o homem tinha 2 filhos. O mais moço, um deles, disse ao seu pai: pai, quero que tu, Senhor, me dê os meus bens, o que me cabe. E o pai repartiu seus bens entre eles. E passando-se não muitos dias, o seu filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Meu Deus do céu, para por aí, querido. Amados irmãos, eu creio que você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto. É a passagem do filho pródigo. É o filho que pega todo o seu patrimônio, toda a sua herança, e ele sai da casa do pai, ele gasta tudo o que ele tinha, e ele se arrepende, ele cai em si, ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe de volta. E é uma história linda, das histórias bíblicas, é uma das histórias mais lindas que eu conheço. Mas tem algumas pérolas aqui, que são tremendas em Deus. E a primeira pérola que eu quero pescar com os irmãos aqui é que o pai sabia que ia dar errado, mesmo assim deu a parte da herança para o filho. O pai sabia que o filho ia se dar mal, mesmo assim o pai permite que o filho pegue tudo que lhe cabe e saia da sua presença. O que a gente aprende com isso? Nem tudo que Deus permite, Deus aprova. Nem tudo que Deus permite, Deus está aprovando. Esse menino está com os recursos do pai, com o dinheiro do pai, com a herança do pai, mas ele está fazendo aquilo que desagrada o coração do pai. Ele está com a parte do patrimônio do pai, mas ele não está andando no querer do pai, ele está andando segundo o seu e segundo a sua própria vontade. A gente tem um negócio de achar que porque as coisas estão dando certo e porque a gente tem os recursos necessários, que Deus está no negócio. Não, querido, nem sempre o que está dando certo é certo. Nem sempre o que Deus está permitindo você fazer é o que Deus quer que você faça. Eu sempre entendi que Deus tem uma vontade soberana e Deus tem uma vontade permissiva. A vontade soberana é quando você olha para Deus e diz assim: pai, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a vontade soberana do pai. Não é fácil andar na vontade soberana do pai. Então a gente muitas vezes apressa o caminho, que é andar na vontade permissiva do pai. A gente chega para o pai e fala: pai, me dá parte da minha herança, que eu quero fazer um negócio meu aqui. E o pai está dizendo: rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas por muita insistência, o pai permite. Mas toda vez que a gente anda na vontade permissiva do pai, a gente colhe as consequências. Toda vez que a gente toma as nossas próprias escolhas, a gente colhe as nossas escolhas. Por isso a melhor escolha que a gente faz, querido, é andar na vontade soberana do pai. Olha para a pessoa linda do seu lado e fala assim: no melhor lugar para você
é no centro da vontade de Deus. Porque quando o filho começa a andar na sua vontade, no seu querer, com toda a herança que ele tinha, e não era pouco dinheiro, ele pega toda parte da sua herança, a Bíblia diz que ele resolve gastar dissolutamente. Ele resolve gastar todo o seu dinheiro, e ele pensa que nunca vai acabar. Ele tem a ilusão de que o dinheiro vai durar para sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa: todo recurso sem o pai é pouco, e todo pouco com o pai é muito. Você pode ministrar isso para esse irmãozão do seu lado aí? Diga para ele aí: todo recurso sem Deus é nada, e todo pouco com Deus é muito. Eu prefiro estar na casa do pai com a porção diária do que com a herança inteira fora da casa do pai. Mas o problema que a gente muitas vezes prega sobre o filho pródigo, sobre o distanciamento, o problema ainda não começa aí. O problema vai começar a partir de agora, e eu quero que você se alimente disso comigo hoje. Versículo 14 do capítulo 15. Se o pessoal tiver aí e tiver condição de colocar, é bom, porque nós estamos de luz apagada. Agora, só que o foco também não está ajudando muito, né, Ró? Porque a gente mexeu aqui por conta do ar-condicionado, mas não tem problema não, vamos lá. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali desejava alimentar-se das alfarrobas dos porcos que comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui estou morrendo de fome. Diga comigo assim: o filho pródigo, pelo distanciamento do pai, começou a desenvolver uma mente de servo e não de filho. Ele já não está mais raciocinando como filho, ele está raciocinando como: ai, como eu queria ser um dos trabalhadores do meu. Ele não está pensando em voltar para os braços do pai, para o colo do pai. Ele não está com o cheiro do pai. Ele está pensando em ser um dos trabalhadores do... E aí ele está dizendo assim: olha, os trabalhadores do meu pai trabalham o dia todo, e no final do dia eles têm o seu pão. Está errado, pastor? Não. O problema é que ele não é servo apenas, ele é filho. E qual é a diferença, pastor, nesse ponto aqui entre ser servo e ser filho? É porque aqui ele está evidenciando o seguinte: olha, aquela pessoa que trabalha, o servo está o dia todo preocupado em trabalhar e dar resultado, porque o servo come do resultado do seu trabalho. Aonde é que está a paz do servo? Aonde é que está o descanso do servo? Quando é que o servo tem repouso na sua alma? O servo tem repouso na sua alma quando ele trabalha o dia todo. Aí ele chega no final do dia e fala assim: hoje eu produzi, hoje eu ralei, hoje eu fiz acontecer, hoje eu mereço o meu prato de comida, eu mereço o meu bocado de pão, porque hoje eu trabalhei muito. Mas e se o servo ficar doente amanhã e não puder trabalhar? Não tem salário? E se acontecer alguma coisa com o servo amanhã, e o servo não poder ralar e não poder trabalhar como o dia de hoje, quem vai dar comida para o servo? Ou naquela época ninguém. E qual a diferença do filho, pastor?
Olha para o irmão do seu lado e diga para ele assim: o filho não descansa pelo resultado do seu trabalho, ele descansa porque ele sabe que ele tem um pai. Então dá um toque no irmãozão e fala assim: o teu pai, independente do que você produza, já preparou tudo para você. Alemande canta lamas. Ei, o teu suprimento, a tua provisão, o teu pão de cada dia, a tua porção diária, ela não está no resultado do seu esforço diante de Deus, ela não está no labor do seu trabalho diante de Deus, mas ela está no fato de que Deus é Pai. Pai nosso, que estás, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua. O que ele dá a nós? O pão de cada dia nos dai. Quem dá o pão? O Pai. Ei, você precisa entender que nós que somos filhos comemos da mão do Senhor. A nossa provisão vem do Senhor. Certa vez Deus teve que parar os discípulos e dizer: olha, espera aí rapaz, entenda a coisa, não andeis ansiosos por coisa, nem pelo que haveis de vestir, nem pelo que haveis de... E aí ele diz: olha, os lírios do campo não tecem nem fiam, todavia nem Salomão se vestiu como eles. Os passarinhos não semeiam e nem colhem, mas todo dia Deus dá a eles o... Se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje nasce, amanhã seca e é logo depois lançado no fogo, se Ele cuida dos passarinhos, não cuidará de vós, homens de pouca fé? Deixa eu te contar uma coisa, príncipe. Quando eu estou falando de pão de cada dia, eu não estou falando apenas da cesta básica, eu não estou falando apenas do alimento, eu estou falando da provisão do Senhor. Eu estou dizendo que a faculdade, o concurso público, a vaga no emprego, eu estou falando, querido, que tudo aquilo que é da sua subsistência, Deus tem preparado. Não é porque você trabalhou, é porque Deus é Pai. E um dos papéis de Deus como Pai é a provisão. Isaac estava preocupado: pai, estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, tem até o fogo, mas cadê o sacrifício? Isaac estava preocupado, porque o filho preocupa, cadê o sacrifício? E Abraão, na pessoa de pai, revela: ei, Deus proverá para si o cordeiro. Diga comigo: meu Deus é Jeová Jireh, é o Deus da providência, é o Deus da providência. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que você anda aflito? E por que você anda preocupado? Porque você anda com a mente de servo. E quem anda com a mente de servo não consegue descansar, porque quem é servo trabalha pelo salário, mas quem é filho descansa no colo do Pai. O problema do filho pródigo não é só estar distante. O problema do filho pródigo é comigo, ele estava desenvolvendo uma mente
de servo, de funcionário. E aí ele fala assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou arriscar, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: eu não mereço ser chamado do teu filho. Você está entendendo que é uma mudança de mente? Ele para de pensar como filho, ele começa a pensar como servo. E aí ele fala assim: ó, eu vou dizer para o meu pai, eu não mereço ser chamado seu filho, me trata como um dos teus. Gente, esse é o problema de quem se distancia do pai. Quem se distancia do pai vai perdendo a identidade de filho. E aí quem perde a identidade de filho quer ser tratado como servo. E ele fala assim: olha, me trata como um dos teus servos. Só que quando ele chega e se aproxima do pai, o pai não quer saber o que aconteceu. O pai corre, o abraça e o beija. E aqui eu aprendo uma outra coisa. Diga comigo: o servo é aceito pela sua produtividade, e o filho é aceito pelo seu relacionamento. Presta atenção. O filho pródigo está dizendo: eu vou dizer para meu pai, ó, eu vou entregar o jornal, eu vou trabalhar na lavoura, eu vou provar o meu valor. Aí você me aceita de volta? Se eu voltar e se eu trabalhar, o senhor me aceita de volta? E aí ele está dizendo assim: não, eu não vou te aceitar porque você vai trabalhar, porque quem é aceito pelo trabalho é servo. Eu vou te aceitar porque você é o meu filho, porque eu quero te beijar, porque eu quero te abraçar, porque eu quero te colocar no colo. Então eu começo a aprender uma coisa hoje aqui. Me ajuda a pregar e fala para esse irmão lindão assim: nada que você fazer para Deus vai te fazer Deus te amar mais ou menos. Fala para ele: Deus já te ama tudo que tem para te amar. Então você não faz para ser amado. Você não faz para Deus gostar mais de você. Então, pastor, por que você faz? Você faz porque você já é amado, porque você já é filho. Entenda uma coisa, filho: quando o filho pródigo vem de lá, o pai já está esperando ele na cancela. E quando o filho vem de lá, ele toma a carreira de cá. Ei, é um encontro, o encontro mais bonito é o encontro do pai com o filho pródigo. E ele abraça, e ele beija. O que é isso, pastor Henrique? Relacionamento. O que Deus quer ser seu patrão? Não, Deus não quer ser seu patrão. Venha para aqui, faz uma campanha da vitória, e Deus vai te dar uma grande bênção. Isso é um relacionamento de patrão. Você é funcionário, você faz a corrente certinha, e se quebrar a corrente, aí Deus não dá não, porque tem que fazer a corrente certinha, tá? A campanha tem que ser toda certinha. Aí é uma mente de servo. Não, filho, não é uma questão de fazer ou não fazer, é a questão de ser, é a questão de se relacionar com Ele. Diga comigo: eu preciso dar um beijo no Pai. Você já deu um beijo no Pai hoje? Se não deu, olha para cima, joga um beijo para o Pai e diz: eu te amo, Pai. Paulo diz, né? Romanos 8,15: pelo que não recebemos o espírito de covardia, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar Abba. Abba quer dizer paizinho. João 1:12: porque todos quanto receberam, deram-lhes o poder.
Ixi, meu Deus do céu, olha para o irmão ousado do lado e fala assim: Deus te deu poder de filho. Está escrito lá em João, Ele te deu poder de... Você é legitimamente, legalmente filho. E se sois filhos, são também herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Entenda algo hoje aqui, querido. Você não está aqui porque você tem uma produtividade, porque você trabalhou, não. É pelo seu relacionamento. Agora sim, relacionamento é algo que é contrapartida dos dois lados. Quem tem filho aqui sabe. Tem aquele filho que entra com a gente e conversa tudo, conta tudo. Se a gente pedir, está ali. Não é que o pai tem preferência, é que tem filhos que parece que preferem o pai. Tem ou não tem, irmão? É. A sua pai nunca vai, eu amo esse, eu amo aquele. Não, não é que Deus ama mais um e ama mais o outro. É que tem filhos que preferem a companhia do pai. Tem filhos que preferem estar com o pai. Tem filhos que desejam estar com o pai. E aí esses filhos que desejam estar com o pai, experimentam o pai, se delicia do pai, acaba desfrutando mais da companhia do pai. O pai do filho pródigo, quando chama o filho pródigo, o beija e o abraça. Sabe o que é isso? Conduzindo a um lugar de Diga comigo, Deus deseja mais do que um relacionamento. Deus deseja Sabe qual é a diferença do pensamento de um servo? O servo tem que marcar a hora. O funcionário pode ser o melhor funcionário, tem que marcar a hora. E o filho? Diga comigo, entra na hora que quer. Nem bate na porta. Pode ser o melhor funcionário, tem ambiente que o funcionário não entra. E o filho? Entra em qualquer. Pergunta nessa noite: você é um crente com a mente de servo ou com a mente de filho? Presta atenção, querido. O filho pródigo volta e ele fala assim: olha, eu vou pedir para o meu pai uma vaga para me ser um jornaleiro, para me ser um entregador de jornal. Eu vou pedir meu pai uma vaga de funcionário. Ele entra querendo uma vaga de funcionário. Aí o pai, depois que beija, o abraça, o pai levanta e fala assim: ei, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, traga o anel. O que o pai está fazendo com ele? Diga comigo, o pai está reposicionando o filho no lugar de filho. Aquele anel significa: ei, não vou te tratar como, vou te tratar como filho amado. Deixa eu ministrar uma diferença simples. Pessoas que estão na igreja com a mente de servo lutam por cargo e luta por posição, porque quem luta por posição é funcionário, quem luta por cargo é funcionário, quem quer lugar é funcionário. Filho não se preocupa com lugar, filho não luta por título, filho não luta por espaço, filho é filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu queridão?
A mente do servo trabalha por espaço, por título. Ele quer galgar. Não, olha, você merece a promoção. Você agora vai subir, vai ser subgerente. Aí você trabalha mais um pouquinho, tá? Agora você é o Aí você trabalha, vira o Você trabalha por um título, por uma sala. Luta, ganhou o quê? Ganhei uma mesinha, um escritório na empresa. Diga comigo, filho, não luta pelo lugar, porque ele não volta para um lugar, ele volta para o Pai. Você já foi no texto? Vai no texto comigo. Versículo 20. E arrumando-se foi para o seu... Irmão, presta atenção comigo, que a Bíblia é linda. O filho pródigo está distante da casa do pai. Ele volta para a casa do pai? Não! Ele não volta para uma casa, ele não volta para um lugar. Ele volta para quem? Ele volta para o pai. Olha para a pessoa linda do seu lado e fala assim: não é o lugar que te faz, é a pessoa do Pai. Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Pois só tu tens palavras de vida eterna. Não é um lugar, não é um status, não é uma posição, é no Pai. Aonde é que o filho tem que estar? A posição do filho é no pai. Ele não volta para casa, ele volta para Ele volta para o pai. Ei, é no pai que nós devemos estar. É no pai que nós devemos habitar. Ei, você precisa andar no pai. Quando Jesus orou em João 17, a oração sacerdotal, Jesus falou assim lá em João: olha, ei Pai, assim como eu estou em ti, e tu estás em mim, e eu sou um em ti, tu és um em mim, eu quero também, Senhor, que nós estejamos neles, para que eles estejam em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então entenda, não é o lugar, não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa. Você pode dizer comigo: eu estou voltando para o Pai, eu estou no Pai. Aleluia. Quem é Jesus? Jesus era o mistério oculto de Deus, escondido no seio do Pai. Eu vim do meu, ele voltou para e ele vai nos buscar e nos levará para o seu. Tudo começa e termina no Pai, meu irmão. Não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Diga comigo: Pai revela o Filho. Aleluia. Quem dá identidade não é a sua competência, não é o seu talento, não é o seu dom, não é o seu merecimento. Quem te revela é o Pai. O filho não está voltando para casa, ele está voltando para o Pai. Agora diga comigo: se o filho está no Pai, o Pai o posiciona. O Pai o posiciona. Você não preocupa com posição, você não preocupa com título. Se você está no Pai, o Pai te posiciona. Ei, traz o anel, põe na mão. O que o pai está fazendo? Reposicionando ele no lugar de... Não, vamos caprichar nessa mensagem. Diga comigo assim: o pai
está pegando alguém com a mente de servo e dando para ele uma mente de filho. O que o pai está dizendo com aquele anel? O pai está dizendo com aquele anel: você não é jornaleiro, você não vai trabalhar de empregado, você é filho. E aí o pai disse: tem uma chanela nova aí, traz a precata nova. Tem vestes novas hoje aí, traz vestes novas. O que é isso, pastor? O pai está devolvendo ele a identidade de filho. Mas vamos caminhar na revelação do texto. O texto diz também que tinha um filho mais velho, não tinha? O filho mais velho sofria do mesmo mal que o filho mais novo. Qual era o problema do filho mais velho? O filho mais velho vai chegar para o pai e vai dizer assim: eu estou trabalhando há tanto tempo aqui, rapaz, e tu nunca matou nada para me pagar meu salário. Foi isso ou não foi? Eu estou aqui trabalhando, estou me esmerando, estou lutando aqui o dia todo trabalhando, e o senhor não me deu nada. Diga comigo: mente de servo. Por que mente de servo? A mente do servo trabalha por um salário. Diga comigo: e a mente do filho trabalha por uma herança. O pai olha e fala assim: você ainda não entendeu que tudo que eu tenho é teu? Você não entendeu que tudo que eu tenho é teu, rapaz? O que está mostrando aqui a palavra, pastor? Está dizendo o seguinte: tem muita gente na igreja, irmão, lutando por um salário, por um merecimento, por uma vitória, por uma bênção. Queridão, uma bênção é pouco, uma vitória é pouco. Deus te fez herdeiro, você tem uma herança. Nós não estamos aqui por causa de algo transitório, passageiro. Não reduza o seu relacionamento com Deus a uma bênção. Se Deus me der uma bênção, Ele me ama. Se Deus não me der uma bênção, Ele não me ama. Se Deus me der uma vitória, Ele ouviu. Se Deus não der a vitória, Ele não ouviu. Não é esse o condicionamento. Isso é mente de servo. Isso é uma mente medíocre. Isso é uma mente que está fazendo, querendo a recompensa. Não, queridão. Deixa eu ministrar um negócio para você hoje. Não é um salário que você vai receber, é uma herança. É uma herança. É uma herança. O que Deus tem para você não é apenas uma vitória, é uma herança. Aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, e não desceu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. A mente de servo ela trabalha com tempo. Ela tem tempo de casa. O funcionário trabalha no máximo hora extra. Pode ser o melhor funcionário, hora extra. E o dono da empresa? O dono da empresa não tem hora extra. O dono da empresa não tem um salário no final do mês. E ele vai se gastar. Até no feriado ele está lá. Sábado, domingo ele está lá. Por quê? Porque ele está por uma herança. Ele não está por um salário. Dá um toquezinho nessa pessoa linda e fala assim: você está aqui por um salário? Ou você está aqui por uma herança?
Escute. O pai olha para o filho mais velho e diz assim: tudo que eu tenho é teu, entra na festa, está tendo uma festa aí, entra na festa. E ele fala assim: rapaz, eu nunca tive nada para comemorar com os meus amigos. Aí o pai olha e fala assim: rapaz, era só você pegar, era só você acessar. Aí eu aprendo uma outra coisa. Diga comigo: a mente de servo precisa de um motivo para acessar o pai, mas a mente de filho não precisa de motivo. Eu tenho uma reunião marcada com minha mãe hoje. É assim que você vai para a casa de sua mãe? Olha, eu tenho uma reunião marcada com meu pai hoje. É assim que você vai na casa do seu pai? Olha, pai, aquela reunião da semana que vem que eu marquei com 8 dias de antecedência, eu quero entrar lá, tá? É assim que você faz com seu pai? Não, você vai e você chega e diz: ei, cheguei. Por quê? Porque você não é servo, você é filho. Então diga comigo: o problema do primeiro filho era falta de posicionamento, e o problema do segundo filho era a falta do acesso. O que é que o pai está ensinando com os dois filhos? O pai está ensinando que primeiro você precisa assumir sua posição de filho. Segundo lugar, e segundo filho, ele está dizendo assim: não só a posição, você precisa ter acesso e intimidade de filho. E aí a gente fecha a noite. Diga comigo: o pai está dando um banquete, porque seu filho está de volta na casa. Aleluia. Ei, filhão, quero ministrar algo de Deus para a sua vida hoje. O pai tem banquete na casa preparado para você. Ei, o pai tem banquete na casa. Ei, é o melhor novilho. Pega do melhor que tiver. Tem festa na casa. Ei, e a festa só tem sentido se os filhos estarem na festa. Só tem razão da festa se os filhos estiverem na festa. Porque o pai não está dando a festa, não é para mostrar para os outros. O pai não está dando a festa, não é para os funcionários. O pai não está dando a festa, não é para os empregados. O pai está dando a festa para os... Vamos terminar a mensagem? Olha para essa pessoa linda do seu lado e fala assim: depois de um tempo de luta, irmão, o pai sempre tem um banquete e uma mesa preparada para os seus. Porque meu Deus é o Deus do banquete. Meu Deus é o meu Deus da mesa posta. Aleluia. Não importa o quanto distante o filho foi, quebrou a cara, se arrebentou, o filho está de volta. Vai ter festa na casa do pai. Tudo bem que tem um filho que está achando ruim. Tem ou não tem? Tem um filho que está achando ruim porque o pai está dando uma festa. Tem um filho que está incomodado com a festa. Tem um filho que está chateado porque o pai está dando uma festa. Ah, meu irmão, vou terminar de pregar agora. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: não importa se vão achar ruim, o teu Deus vai dar uma festa. Quero nem saber o que vão pensar, queridão. O pai não está preocupado com a opinião dos outros. O pai vai dar o banquete. Por quê, pastor? Porque ele merece? Não, não é porque merece, é porque é filho.
Mas sabe o que acontece na gente? Deixa eu explicar para você. A gente chega na igreja cheio das nossas rejeições. Diga comigo: espírito de orfandade e de abandono. A gente vive no Brasil, e o Brasil é um país onde tem mais crianças sem o nome do pai no RG. A padroeira do Brasil é a imagem de uma mulher com uma criança nos braços. Cadê o pai? A gente vive no inconsciente coletivo brasileiro um abandono de filhos. O problema não é só o abandono dos filhos. O problema é o pai que é presente fisicamente, mas o filho é órfão de pai vivo. Tem o pai, mas o pai não funciona como pai. Tem o pai, mas o pai é abusivo. Tem o pai, mas o pai rejeita. Tem o pai, mas o pai molesta. Tem o pai, mas o pai não supre. Tem o pai, mas o pai não protege. Tem o pai, mas o pai não cuida. E a gente vem para a igreja com esse espírito de orfandade, de abandono, de rejeição. É por isso que na igreja muitas vezes as pessoas, elas se sentem inadequadas, rejeitadas, excluídas. Muitas vezes não é o que acontece com elas na igreja, é porque elas já carregam uma rejeição automática. Mas sabe por que o Senhor te trouxe aqui hoje? Porque o Senhor quer te dar uma mente de filho e um coração de filho. Porque eu quero repreender toda a orfandade na sua vida, todo abandono, toda rejeição da sua vida. E quero dizer que o papai do céu está aqui hoje para te abraçar, para te pegar no colo, para te chamar de filho e dizer para você que ele não é um pai segundo o modelo de pai do mundo. Ele é o pai perfeito, ele é um pai bondoso, ele é um pai misericordioso, ele é um pai fiel, ele é um pai que diz: não te deixarei, nem te abandonarei, eis que estarei contigo todos os dias. Ele é o pai que supre, ele é o pai que chega junto. Você pode ficar de pé comigo um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar esse culto pegando na mão do irmão e fala para ele aí, enquanto você pega na mão dele: o Senhor está te tomando pela mão direita. Há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu pastoreava a Assembleia de Deus do bairro Candeias com o pastor Aécio. Pastor Aécio tem um filho chamado Kemuel. O Kemuel tinha 2 anos e meio. E o púlpito da Assembleia de Deus era grande, assim, alto, igual esse. O Aécio ficava ali assim. E o Kemuel, com 2 anos e meio, o Kemuel ia correndo. Chegava na ponta aqui, o Kemuel pulava. E o Aécio pegava o Kemuel no colo. O Kemuel ria. E o pai tinha que botar de novo no púlpito, até cansar. Kemuel vinha de novo, pegava força, se jogava nos braços do pai. E o pai pegava ele, e ele ria, porque o lugar mais seguro não era o púlpito. O lugar mais seguro
é quando ele se lançava nos braços do Pai. Aquilo nunca saiu da minha memória, aquilo nunca saiu da minha mente. Hoje eu quero te fazer um convite especial. Eu quero convidar você a se jogar nos braços do Pai. E tenha certeza que Ele está de braços abertos. E Ele vai te abraçar. E Ele vai te segurar no colo. Ele vai te tomar pela mão direita. E vai dizer: minha filha amada, meu filho amado. E talvez você diga: mas eu errei, eu pequei, eu falhei. Ele não está aqui hoje para apontar o teu defeito, o teu erro, o que você fez de errado. Ele está aqui hoje para te abraçar como Pai, incondicionalmente. Então se lance nos braços do Pai hoje. Se joga. Pega toda a sua ansiedade, toda a tua carga. Deus está dizendo assim: você não pode ficar na igreja vivendo como se você não tivesse um Pai. Você não pode frequentar a igreja como se Deus fosse um Deus distante, como se Deus fosse o Deus da religião, o Deus do pastor, o Deus da igreja. Não, Deus não é o Deus do pastor nem o Deus da igreja. Deus é o teu Pai, é o teu Abba.